Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marcela, eu estudo letras na Universidade de São Paulo, eu estudo letras espanhol e português. E a TM me fez o convite de fazer um vídeo hoje pra vocês falando sobre uma coisa que tem muito a ver com o meu curso, que é o hábito de leitura, né? Então, tipo, como a gente tá de quarentena, muita gente, a maioria das pessoas estão muito estressadas, algumas pessoas estão com muito tempo livre, outras pessoas estão com menos tempo livre do que nunca, mas eu acho que a leitura é uma coisa que pode ser usada para desestressar, sabe? Para fugir da realidade ou até mesmo para compreender melhor a realidade, porque lendo a gente conhece nós mesmos, a gente conhece outros pontos de vista, a gente conhece mais do mundo, conhece mais de tudo. Ler é basicamente expandir o seu universo de compreensão, né? Você aprender mais sobre o mundo, aprender mais sobre as pessoas, aprender mais sobre si mesmo. Por isso eu acho que a leitura é um hábito que possa ser criado nesse momento, né? É um hábito que possa ser, às vezes, se você lê pouco, talvez agora seja o momento de ler mais, às vezes, se você não lê, talvez agora seja o momento de começar. E se você lê muito, eu tenho certeza que você se identifica com o que eu tô falando, de que ler é uma coisa maravilhosa, que desestressa, que te deixa bem, que te deixa consciente, né? Mas a gente não precisa ler só livros que sejam esses livros assim, cabeça, sabe? Eu criei uma lista de livros que eu já li e que eu recomendo pra vocês. E nessa lista de livros tem todo tipo de livro que eu, assim, dentro da variedade que eu conheço, né? Mas tem todo tipo de livro que eu acho que possa agradar o maior número de gostos. Então vão ter livros de comédia, vão ter livros de política, vão ter livros de ficção, vão ter livros poéticos. Então vamos lá pra lista. O primeiro livro que eu selecionei pra vocês, muitos de vocês já devem conhecer, é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Tá escrito aqui que é o volume 1 da trilogia de 5. Então são 5 livros, vocês podem ver que é um livro, tipo, bem fininho. Ele tem, o quê? Menos de 100 páginas? 150 páginas. Ele é um livro bem curto. Apesar dele ser um livro curto, a linguagem dele, não posso dizer que é uma linguagem leve. Tipo, ele é leve no conteúdo, ele tem um conteúdo muito, muito tranquilo, porque ele trata de a Terra, ela explode, ela é destruída por alienígenas, e tem esse homem inglês, que é o Arthur, que ele vai sair numa jornada com um amigo dele, que ele descobre que também é uma alienígena. Então, é uma ficção científica, mas é um humor, assim, é de comédia, não é uma ficção científica muito pesada, apesar que ela tem elementos pesados, né? Mas é um livro muito bem humorado, e é um livro muito genial, ele tem coisas... Por isso que eu falo que a leitura dele não é tão leve, porque ele tem coisas que você vai precisar talvez ler mais de uma vez pra entender, porque são coisas muito criativas, que você vai falar, meu Deus, esse livro é muito genial, e ele é muito genial mesmo. Eu amo esse livro, acho ele incrível. São 5, né, desses fininhos aqui, você consegue achar para comprar todos juntos, né? As lojas de livro, elas fazem promoções bem boas, que você consegue comprar todos juntos, você não precisa comprar individualmente, né? Ele é um livro bem baratinho de conseguir. O segundo livro que eu vou recomendar é esse aqui, que é Scott Pilgrim contra o Mundo, do Brian Lee O'Malley. Ele é um quadrinho, olha só, ele é esse estilo de arte. É um quadrinho que eu acho muito bonito, porque a arte dele é muito simples. Você já deve ter ouvido falar, talvez, dessa obra, porque ela tem o filme. Mas eu te garanto que o filme não é tão bom quanto os quadrinhos, porque tem tudo isso de história. E é lógico que o filme não vai conseguir abarcar toda essa história. É uma história muito divertida, é muito bem humorada, os personagens, eu amo os personagens, apesar de não ser um livro, um quadrinho tão recente assim, né, ele é mais antiguinho, no sentido de que acho que ele foi publicado, em 2010, por aí. Eu gosto bastante dessa série, eu li ela em, sei lá, 2 dias, porque ela é, tipo, super divertida, ela é muito divertida mesmo. A história é sobre esse rapaz, o Scott Pilgrim, que ele tem que derrotar os 7 ex-namorados dessa menina, que é a Ramona Flowers. E eles vão, né, tipo, é uma história de romance, mas também é uma história jovem adulta, porque não é uma história infantil, apesar de ser quadrinho, muitas pessoas acham que quadrinho é infantil, mas não, ele traz temas adultos, então ele tem uso de drogas, ele tem sexo, então talvez não seja tão recomendado assim pra crianças, mas é uma história muito legal, muito divertida. Eu não sei se você acha esse quadrinho online pra ler,
mas ele com certeza vale a pena se você gosta do gênero de quadrinhos e se você gosta das historinhas mais leves, sabe? Coisas mais divertidas pra você passar o tempo sem ter que pensar, sabe? Tipo, é um quadrinho que dá pra você ler e aproveitar a história sem ter que ficar pensando, ai meu Deus, eu vou entender o plot, eu tenho que, se eu não prestar muita atenção, eu vou perder os detalhes, sabe? Não é nada disso, ele é super leve, super gostosinho de ler. O próximo livro que eu recomendo pra vocês chama O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. A capa vai aparecer pra vocês aqui na tela, porque eu infelizmente não tenho o exemplar físico desse livro, eu li ele no Kindle. Ele é um dos meus livros preferidos, ele, já adianto, não é uma leitura tão leve assim, apesar dele ser um livro bem fininho, ele não tem tantas páginas, mas ele trata de um tema que eu vi poucos livros na minha vida, né, tratarem, que é o tema de você perder a magia na sua vida adulta. Então ele tem toda essa relação da infância com a vida adulta, né? Tipo, por que que as crianças são tão cheias de magia? Porque elas acreditam nas coisas que alguns adultos não acreditam, sabe? Será que é só porque elas são ingênuas ou será que a gente perde alguma coisa no caminho? Então, esse livro traz isso, ele tem fantasia, ele tem elementos de fantasia, de bruxaria, de essas coisas assim. Não sei se vocês sabem, mas o Neil Gaiman, ele é o autor de Coraline. Se você assistiu ao filme de Coraline, também tem o livro, mas se você assistiu ao filme, você já pode imaginar a pegada que vai ser O Oceano no Fim do Caminho, porque é a mesma coisa meio infantil, só que não é tão infantil porque é meio sombrio, sabe? E eu gosto muito desse tipo de livro. Esse Oceano no Fim do Caminho é um dos meus livros preferidos. Também é um livro que você lê rápido, mas não é um livro exatamente leve, porque ele tem algumas violências psicológicas, ele tem, sabe? Ele trata de temas pesados, apesar da história ser, num primeiro momento, você bate o olho e você acha que é bobinha, sabe? Então eu gosto muito desse livro, gosto muito mesmo, e eu super recomendo pra vocês, se vocês querem uma leitura mais assim, que vai fazer, que tem fantasia, mas vai fazer você refletir, talvez, sobre coisas que você deixou na sua infância, coisas que você gostaria de trazer de volta pra sua vida adulta, sabe? Então eu gosto muito desse livro mesmo. O próximo livro é um livro mais ou menos parecido com O Oceano no Fim do Caminho, só que ele tem mais a pegada infantil. Ele chama Confissões de um Amigo Imaginário, a capa vai aparecer aqui pra vocês, porque eu infelizmente também não tenho. Eu peguei ele emprestado de uma grande amiga minha, a Iris, que inclusive vai fazer um vídeo de aquarela pra vocês, e ele é um livro que eu confesso que eu chorei muito quando eu li esse livro, porque apesar dele ser um livro infantil, ele é bem infantil mesmo. A história é muito simples, a linguagem é muito simples, ele é um livro que tem desenhos, então você lê muito rápido, a letra é grande, sabe? Mas, nossa, ele é um livro muito sensível, muito lindo. Ele ensina coisas pra você sobre isso, de você se sentir invisível, porque é sobre um amigo imaginário que não tem essa noção de que ele é um amigo imaginário. Então ele vai descobrindo isso da sensibilidade dele, do quanto ele se sente invisível, e tem todas essas metáforas, sabe, que cabem dentro da história, por ser uma história de criança, mas também cabem na nossa vida prática. Então ele é um livro muito sensível que com certeza vai fazer você refletir sobre as coisas da sua vida, sobre por que às vezes a gente se sente tão impotente, tão incapaz, tão invisível. Esse livro trata dessas coisas com uma sensibilidade muito grande, porque ele tenta atingir tanto crianças quanto adultos, quanto adolescentes, então ele é um livro sensacional, mas eu já adianto que talvez você chore no final e no meio, porque ele é muito sensível, muito delicado, muito bonito mesmo. E eu super recomendo. O próximo livro que eu tenho para trazer para vocês é esse aqui, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Ela é uma das minhas autoras preferidas, ela é um dos motivos de eu escolher o espanhol como habilitação no meu curso de letras, porque eu amo essa mulher e eu amo o jeito que ela escreve, eu acho sensacional, é incrível. E esse livro, ele é de uma corrente literária que, olha só que legal, só aconteceu na América Latina, que é o realismo mágico, ou realismo fantástico, que é basicamente você pegar coisas do cotidiano, do cenário político, do país, etc., e trazer elementos da fantasia junto, mas sem um sobrepor o outro, sabe? Então você tem fantasia e você tem elementos políticos, elementos sérios, elementos socioculturais, socioeconômicos. Um grande exemplo desse gênero, que talvez vocês já tenham assistido, é O Labirinto do Fauno,
que a gente vê um cenário de guerra, né? E uma menina que encontra um labirinto que tem um fauno, que tem fadinhas, que tem todos esses elementos mágicos. E esses elementos mágicos não deixam o filme menos sério, né? Não deixam o cenário de guerra menos presente. Então, esse livro é um pouco parecido, ele tem vários elementos fantásticos, de um jeito muito genial. Eu amo a escrita dela, tem muitas personagens femininas aqui, fortes e bem desenvolvidas. É o tipo de livro que não gira em torno de uma figura masculina, sabe? E isso é muito legal se você tá procurando sair um pouco desse mais do mesmo, de só livros sobre homens e homens e homens. E ele trata do cenário político da ditadura do Chile, né? Então ele tem essa pegada política, ele tem essa pegada crítica, mas ele não deixa de lado o fantástico. Então ele tem elementos de romance, ele tem muitas críticas sociais e ele é maravilhoso. Essa edição aqui acho que foi a primeira edição que foi publicada no Brasil. Eu consegui num sebo, e por isso ela tá bem velhinha, bem capenguinha, mas é um livro relativamente grandinho, né? Ele tem acho que umas 400 páginas por aí, 450 páginas, mas ele é um livro que super vale a pena. Talvez você se canse no meio, e é o que é super normal, mas eu acho que essa é uma leitura que vale muito a pena se você tá procurando algo mais crítico, mas que ainda tenha elementos de leveza, que ainda tenha uma coisa assim delicada, sabe? Porque os elementos mágicos dele são bastante delicados, bastante bonitos. E eu amo esse livro, é um dos meus livros preferidos. O próximo livro que eu vou falar pra vocês é o livro Bestiário, do Cortázar. Ele é um livro... eu não tenho ele também, então a capa dele vai aparecer aqui pra vocês. Ele é um livro também desse gênero do realismo mágico, que é o meu gênero preferido de literatura. Eu amo esse livro porque se você tá procurando uma coisa nonsense pra ler, uma coisa assim que vai... sabe, você vai ler e vai falar, meu, o que eu acabei de ler, eu não entendi nada, sabe? Porque é um negócio completamente fora e longe de tudo que você já leu, porque ele é muito criativo e ele não faz sentido mesmo. Então você lê esse livro de contos, são vários contos do Cortázar, alguns mais famosos que outros, mas eu particularmente gosto de todos. É um livro de contos, ele é bem rapidinho de ler, e se você quiser alguma coisa assim, bem imaginação, bastante criatividade, sabe? E você vai ler e você vai falar, nossa, será que ele quis dizer algo a mais? Será que eu não entendi? E aí você vai ficar pensando naquele conto por vários dias, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu li na faculdade e eu achei maravilhoso. Então fica aí essa dica de mais um livro curtinho. O próximo livro, seguindo a lista de livros mais sérios, é 1984, do George Orwell. Vocês provavelmente já ouviram falar. Se não, leiam, e se sim, mas não leram, leiam também, porque esse é um livro sensacional. Ele foi escrito há mais de 60 anos, mas ele continua sendo muito atual, infelizmente, porque ele é retratado numa distopia, que não sei se vocês sabem o que é uma distopia, mas é basicamente um cenário em que tudo deu errado. Então, se você para pra pensar em obras como Jogos Vorazes ou Divergente, ou sabe essas obras assim, todas elas foram inspiradas em 1984, que foi basicamente a primeira distopia de todas, sabe? Uma sociedade em que o governo domina tudo e todos. Então, ele modifica as informações, ele modifica tudo, ele controla a sua vida, as pessoas não têm nenhuma liberdade de expressão e vivem completamente alienadas. E esse livro vai seguir a trajetória do personagem principal, que é o Winston, e ele vai descobrindo algumas coisas no caminho, e eu não posso falar mais porque senão é spoiler, mas leiam. Ele é denso, sim, ele não é leve, com certeza, mas eu acho que vale muito a pena, porque esse livro, ele é extremamente crítico, extremamente atual. Se você for vestibulando, ele é muito bom de citar na redação, muito bom mesmo. E é isso que eu posso falar desse livro. Ele é maravilhoso, ele infelizmente continua sendo muito atual. Se vocês lerem, vocês vão entender o porquê do infelizmente, porque é muito triste ver como é descrita essa sociedade, né? Mas é o que acontece, né, até hoje. Então, tá aqui um livro crítico, bastante político, para vocês lerem e se interessarem, caso vocês gostem desse tipo de tema de livros mais pesadinhos.
Seguindo essa linha de distopias, a gente tem aqui Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Ele é bem parecido com 1984, só que como vocês podem ver, ele é bem menor. E eu considero a linguagem dele mais fácil. Então, se vocês gostam dessa temática, e vocês têm preguiça de começar 1984 por causa do tamanho, ou porque vocês não têm certeza se vão gostar, eu recomendo Fahrenheit 451. É um universo distópico também, em que basicamente os bombeiros, eles não têm mais a missão de apagar o fogo, mas sim de tacar fogo em livros, porque os livros dão, né, consciência crítica para as pessoas, como eu falei no começo do vídeo, os livros nos ajudam a entender o mundo, e sem os livros o governo consegue controlar muito mais a população, porque a população não consegue pensar por si mesma. Então os bombeiros têm essa missão de queimar todos os livros, é proibido você ter livros, inclusive as pessoas ilegais e sabe, foragidas são as que têm livros, e é muito interessante ver como, obviamente, isso não acontece na nossa sociedade na prática, mas se você for pensar num campo metafórico, a nossa educação é muito defasada, e aí você pensa, por que é tão defasada? Porque é muito mais fácil controlar as pessoas se elas não têm senso crítico, né? Então esse livro também é muito bom para estar na redação, se você é vestibulando, e também para a vida, né? Ele te dá um senso crítico, assim, absurdo, absurdo, absurdo. Ele é muito bom mesmo. E ele é curtinho, e não é tão difícil de ler. Ele é uma leitura mais tranquilinha do que o 1984. Agora, entrando na parte de poesia, eu vou falar o meu livro preferido para vocês, que é Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. Ele é um livro sensacional se você gosta de poesia. Se você não gosta de poesia, talvez você se irrite um pouco lendo ele, porque os poemas são muito grandes e alguns são muito difíceis de entender, mas como toda poesia, quanto mais você lê, mais você entende. Então, às vezes, faz parte, né? Ninguém vai ler o poema uma vez e entender tudo. Faz parte de ler poesia, você tem que ler várias vezes. Mas, às vezes, você lê várias vezes e descobre que era um poema ruim, e às vezes você lê várias vezes e descobre que era um poema bom. Lógico que isso depende do seu gosto, mas eu amo esse livro, tipo, pra mim todos os poemas dele são incríveis. Óbvio que eu não entendo tudo que o Drummond fala, mas muitas coisas eu interpreto sozinha e tem uma sensibilidade enorme, né? Tem uma carga poética enorme, as figuras que ele usa são lindas, as construções que ele usa são lindas, você não precisa ser estudante de letras, nem entender nada de métrica, nem ritmo, nem nada disso para ler poesia e gostar de ler poesia, porque qualquer pessoa que lê e gosta já tá lendo poesia, entende? Então, eu recomendo, se você tem vontade de começar a ler esses livros, assim, dos autores brasileiros, que são muito, muito bons. Então, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, apesar que ela escreve mais prosa, mas escreve prosa poética, né? Então, eu recomendo muito o Claro Enigma, do Drummond. Apesar de ser um livro mais dificinho, você encontra análise dos poemas na internet, se você quiser ir muito fundo. E eu acho maravilhoso esse livro. Então é isso, pessoal. Acho que essas são todas as minhas recomendações para o livro, pro vídeo não ficar muito grande também. Mas eu acho que no geral o que eu tenho para falar para vocês é leiam, porque ler é uma coisa muito boa. É uma coisa que desenvolve a gente como pessoa, sabe? Não importa o que você vai ler. Você pode ler Harry Potter, você pode ler Dostoiévski, você pode ler Percy Jackson, sabe? Não importa, não importa que as pessoas falem do que você tá lendo. Você pode estar lendo uma coisa que te dá muito prazer, que te dá muita felicidade. Tipo Crepúsculo, que é uma coisa que muita gente não gosta. E aí as pessoas vão rir da sua cara e vão falar: ah, você tá lendo isso, que coisa infantil e tal. Não liga pra isso, sério. Não tem livro certo, livro errado, livro bom, livro ruim. Tem o gosto das pessoas. E você tem que testar as leituras, né? Pra ver o que você gosta. Mas nunca deixe de ler porque alguém te desencorajou. Ou porque alguém tentou forçar o gosto da pessoa em você, sabe? Cada um tem o seu gosto de escrita e você. De leitura. E você só vai descobrir isso lendo. Então, dá uma chance pra leitura se você nunca tentou, ou se você já tentou e não conseguiu. Talvez você começou por um livro muito difícil, talvez você começou por um livro que não tem nada a ver com você, e você tentou ler só porque várias pessoas te recomendaram, mas na verdade não tem a ver com você, sabe? Então,
se conheça, né? Ler é um processo de se conhecer, por isso eu acho muito bom, principalmente no momento que a gente está passando. É importante você se conhecer e você conhecer o mundo, e você conhecer o ponto de vista de outras pessoas. E é isso que eu tenho para falar. Eu espero que vocês tenham gostado, que alguma recomendação tenha servido o gosto de vocês. E se nenhuma serviu, sei lá, comenta o que vocês gostam de ler, sabe? Se nenhuma serviu, pelo menos não existe só os livros que eu falei, existe 1 milhão de tipos de livro e dá pra pesquisar e tem listas por aí, e tem vários booktubers, e então é um mundo muito vasto para ser explorado, sabe? E o legal é que você pode explorar só lendo, né? Você não precisa sair da sua casa, apesar que agora a gente nem pode, né? Você explora vários mundos dentro da sua casa, dentro do seu quarto, sozinho, sabe? Isso é incrível. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo enorme e é isso. Bom, galera, esse foi mais um vídeo do Projeto For All. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos que estão lançando.